Salve, salve, vôlei fã! Brazucas, episódio 8. Olha só, já estamos avançando aqui, a temporada passando e nós acompanhando a temporada brasileira mundo afora. Mais uma vez, um prazer em recebê-lo aqui, Bruno Souza. A nossa viagem internacional começa com você aí em Portugal. Seja bem-vindo, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Como sempre, um prazer estar contigo, com os nossos amigos e amigas aqui do canal e seguindo de pertinho os brasileiros espalhados por esse mundão. E a exemplo do episódio anterior, eu não começo aqui por Portugal, não. Começo mais uma vez pela Espanha, porque teve um baita jogo por lá, duelo dos líderes e um grande resultado para os brazucas Paulo Renan e Guilherme Rage. O Guaguas venceu a Almeria por 3-2, jogo válido pela 16ª rodada, e acabou abrindo 3 pontos aí na tabela de classificação. Na rodada anterior, o Guaguas já havia ultrapassado o Almeria, então um confronto direto, um grande resultado. O Escobar, não é brazuca, mas é nosso velho conhecido, né, o oposto cubano, 26 pontos nessa partida. E aí o Guaguas agora com 39 pontos na liderança do Campeonato Espanhol, deixando o Almeria com 36, mas o vice-líder tem 2 jogos a menos, né? É bom a gente ressaltar essa questão. O levantador Paulo Renan do Guaguas é o segundo melhor da posição pelas estatísticas da Superliga Espanhola, vem fazendo um campeonato consistente, ajudando o então líder a se manter aí no topo da tabela e agora abrir um pouquinho com relação ao Almeria. Então esse foi o grande jogo da rodada, a 16ª do Campeonato Espanhol. Já o Teruel, do também levantador Pedro Jukoski, acabou derrotado pelo Palma de Maiorca, 3-1. O Pedro marcou 2 pontos de bloqueio nessa partida e o time dele, o Teruel, agora ocupa o 7º lugar na tabela do Campeonato Espanhol. Para fechar o meu primeiro giro pela Espanha, Daniel, o Lanterninha, o San Sandurninho, do ponteiro Marcos Vinícius, ex-SESI, venceu o Lugo por 3-2, jogos disputados nessa 16ª rodada, e o destaque vai para outro brasileiro, o oposto Leozão, ex-Caramuru, marcou 32 pontos e ajudou o Lanterna a vencer esse confronto contra o Lugo. Daniel, comecei então aqui com 2-3-2. Ô, Bruno, eu vou fazer até uma mudança no meu roteiro aqui, que eu ia direto para a Itália, mas já que você falou do Guaguas, Guaguas classificado para as quartas de final da Copa Chev, que é a segunda Copa em importância na Europa. Vai ter um duelo dificílimo pela frente contra o Monza na próxima fase. Então, só aproveitando o gancho, Guaguas e Monza, aí um clássico russo, Zenit Kazan e Kuzbas Kemerovo, Skrabel Chatov da Polônia e o Arkada Galati da Romênia, e o TuS, que eu vou falar daqui a pouco aqui da França, contra o Karlovasko da República Tcheca. Esses são os 4 duelos de quartas de final. Muita gente imaginava que teríamos Modena nessa lista aqui, mas não temos, né, seu Bruno? É isso. E como você terminou falando aí do Karlovarsco, eu vou mudar então também aqui o meu roteiro. Vou da Espanha para a República Tcheca para falar do Pribram, do ponteiro Lucas Madalós. Lucas vem fazendo uma excelente temporada por lá. E o Pribram voltou a vencer, venceu fora de casa o Usti por 3-1. Na República Tcheca está rolando a 17ª rodada. O Madalós contribuiu com 15 pontos, 72% de eficiência na recepção, Daniel. O oposto argentino, Johansen, também ajudou bastante nesse resultado, nessa vitória do Pribram. 30 pontos do Johansen, o Pribram agora é 4º colocado, 33 pontos, mas está coladinho no Kladno, que é o 3º colocado, 34, ou seja, um pontinho só atrás do 3º colocado aí, o time do nosso Lucas Madalós, Daniel. E o Hansen que passou pelo Montes Claros América, né? Teve uma passagem Isso. pelo vôlei brasileiro recente. Eu vou então emendar aqui para a França, Bruno, um fim de semana com poucos jogos por conta de adiamentos por conta do Covid. Em um dos jogos acontecidos, o Toulouse, sem o levantador Thiaguinho, sequelando uma cirurgia no joelho, perdeu para o Montpellier no tie-break. E o fim do jogo foi completamente atípico, Bruno. No 14-14 no tie-break, um ataque do oposto brasileiro Dani foi marcado como bola fora pela arbitragem. O time do Toulouse ficou louco, partiu para cima da arbitragem. Teve gente quase subindo na cadeira do árbitro. Escalaram a cadeira do árbitro. Não deu outra, né? Quando você escala a cadeira do árbitro, o cartãozinho vem, cartão vermelho, acabou o jogo ali no 16-14.
fim de jogo completamente diferente e tenso. O Montpellier, com o resultado, assume a vice-liderança, 38 pontos, 5 a menos do que o TuS, do Aracaju, do Francoviac e do Abuba, que está fora da temporada, não entrou em quadra, então liderança mantida, ainda com jogos a menos pela frente o TuS, e na França a gente tem um domínio na parte de cima da tabela e tem uma meiuca ali completamente embolada, vai ser uma briga boa, uma briga muito boa para as vagas de playoff, Bruno. É isso, Daniel. Vou para a Grécia agora. A partida do líder Panathinaikos do Central Brasileiro Lucas Rangel contra o Foinicas Siros foi adiada. O Lucas Rangel, que também vem arrebentando, né, consistentemente entrando aí em seleções da rodada, em time dos sonhos do Campeonato Grego, mas dessa vez não foi possível entrar em quadra, né? Agora, quem entrou em quadra foram os lanternas do Campeonato Grego. O último colocado, o Veróias, do ponteiro Rodrigo Ruiz, acabou derrotado pelo penúltimo, o OFI. 3-0, não foi um bom resultado aí para a equipe do Rodrigo Ruiz. Apesar desse resultado negativo, dando uma olhadinha nas estatísticas do Gregão, o Rodrigo Ruiz é o 11º entre os ponteiros e o Lucas Rangel, como eu falei, é o segundo melhor central até aqui, mas boto fé que até o final, quem sabe o Lucas Rangel consegue terminar o Campeonato Grego como o melhor central da competição, Daniel. Se fosse um roteiro de viagem, teríamos saído da França para a Grécia e agora para a Itália. Baita viagem bacana, hein, Bruno? Nada mal, nada mal. Sabe quem voltou a vencer no fim de semana? O Vibor Valente, ele mesmo. Ficou ali várias rodadas sem poder entrar em quadra por conta de casos de Covid. E no domingo saiu a vitória, um 3-1 sobre o Ravenna. Um dia especial para o japonês Nishida, né? Fez aniversário, foi o maior pontuador. E os brasileiros colaboraram bastante. Flávio e Maurício Borges. O central anotou 12 pontos, 11 deles no ataque, 65% de eficiência no fundamento, além de um bloqueio. Já o ponteiro campeão olímpico marcou 11, todos no ataque, 46% de aproveitamento no fundamento. No passe, Bruno, 72% de positividade. Essa foi apenas a 4ª vitória do Vibo, ainda brigando contra o rebaixamento. O time só tem 12 pontos e segue em 12º lugar. Quem entrou em quadra também no fim de semana e conseguiu uma importante vitória foi o ponteiro João Rafael pelo Taranto. Vitória sobre o Padova no tie-break. João Rafael fez 13 pontos, 12 no ataque, 50% de aproveitamento no fundamento. O Taranto com a vitória entrou no G8, tem 20 pontos, ultrapassando o Verona, do veterano e boa praça Rafa, levantador, que tem 19. Então a briga ali segue boa. O Perugia disparado na liderança e na última semana, né, Bruno, confirmando renovação de contrato do Leão aí até 2025. Os russos que ficam sempre rondando o Leão nessa época do ano, mais uma vez vão bater com a cara na porta nesse momento, contrato renovado, e deve ter uma multinha bem considerável para quem quiser tirá-lo de lá, viu, Bruno? Ah, com certeza. E um golaço aí da diretoria, né? Essa, né, renovação com o Leão, cara que vem arrebentando. Belíssima campanha, aliás, do Perugia no Scudetto. Não só no Scudetto, mas principalmente no Scudetto, né? Para terminar, então, deixa eu falar aqui da terrinha, Daniel, 7ª rodada da segunda fase. O Benfica voltou, enfim, a jogar, inclusive o treinador da equipe, né, o Marcel Matos, comemorando aí nas redes sociais o fato de finalmente ter os 14 atletas à disposição, todo mundo da CT também recuperado de Covid, e o Benfica não só voltou a atuar, como voltou a vencer, né? Venceu o Esmoriz por 3-1, jogando fora de casa. Excelente partida do ponteiro Japa, 16 acertos, Daniel, desses 16, 3 no bloqueio, e 52% de aproveitamento no ataque e 59% de eficiência na recepção. Belos números, então, do Japa. Com essa vitória, o Benfica diminuiu ali a diferença para o líder, que é o Fonte Bastardo, para 3 pontos. Agora o Benfica tem 14 pontos e o Fonte Bastardo 17. Essa foi a 5ª vitória dos encarnados em 6 jogos na segunda fase. A gente teve também o duelo dos espinhos, viu? A vitória foi do Sporting Clube para cima da Associação Acadêmica, 3-2, um jogo longo. Do lado perdedor, destaque para os brazucas Caio Fazanha e o Robert. O oposto marcou 20 pontos e o Central acabou anotando 9, só que o Robert teve 70% de aproveitamento no ataque. Do lado vencedor, destaco o ponteiro russo Danil Portnoy, 22 acertos, 69% de aproveitamento
no ataque. O Sporting Clube de Espinho agora é o quinto colocado, 7 pontos, fica na cola da Associação Acadêmica de Espinho, que perdeu o jogo, mas está na frente na tabela. São 8 pontos conquistados e a quarta colocação na tabela nessa segunda fase do Portuguesão, Daniel, para fechar aqui o meu giro. Hoje eu rodei bastante, hein? Bacana, Bruno. Eu não passaria pela Polônia aqui, pelo meu roteiro, mas resolvi fazer uma última passada aqui. Boa. Definição de classificadas na Copa da Polônia Feminina. E a gente tem brasileiras avançando. A Nayane, levantadora, nem precisou entrar em quadra com o Chemik Pulic, porque o adversário teve casos de Covid, não teve aquela possibilidade de remarcação. Então o time avançou para as quartas de final, vai enfrentar o Capital Legionovia por uma vaga na semifinal. E nessa lista de avançados, vamos dizer assim, de classificados na Copa da Polônia, temos o Resovia, que é o time que comanda o campeonato polonês feminino. Sabe aquela pergunta que a gente sempre ouve na live, Bruno? Onde joga a Bruno Nório? É lá que ela joga. Tá classificada. A Bruna não teve uma boa atuação nesse jogo. Quem entrou no lugar dela foi Isabela Rapax. E o Resovia está classificado para a próxima fase. E vai duelar com outro time com brasileiras, que é o time de Opole. Então, as brasileiras, muita gente pergunta onde é que elas estão, onde é que elas estavam, para onde elas irão. Várias delas classificadas aí para frente da Copa Itália. E também tem muita gente que pergunta que, porque vocês não falam da fulana, da ciclana e da outra. Então, acesso ao webvôlei. Ali no fim de semana mostramos que o Scandite, por exemplo, chegou a assumir temporariamente a liderança do campeonato italiano. Já não é mais, mas assumiu em algum momento. A briga segue boa. Tem resultados pelo mundo, tem vai e vem, brasileiros saindo, novos treinadores assumindo seleções mundo afora. Então, assim, aqui a gente consegue dar uma pincelada geral nos nossos 10, 12 minutos de programa. E lá no Webvôlei vocês encontram mais e mais informações sobre o vôlei internacional. Da minha parte é isso. Faltou alguma coisa do seu lado aí, Bruno? Não, Daniel, hoje passei pela Espanha, pela Grécia, República Tcheca e Portugal. Uma bela viagem, bela viagem. Não dá para reclamar, não. Cartãozinho de milhagem segue bombando aí, meu amigo. Então, encerramos mais uma vez. Brazuca, episódio 8, indo para o ar logo, logo. E voltamos toda semana trazendo esse giro dos brasileiros mundo afora e torcendo para que a Covid dê uma brecha, continue nos permitindo falar sobre mais e mais jogos. Tem muito reta final de retorno de campeonatos europeus, né, Bruno, se aproximando, definição de playoff, os próprios campeonatos europeus de clubes, Champions, Copa Cheve já chegando em afunilamento, a gente falou aqui de Copa Cheve já nas quartas, reta final de fase de grupos na Champions, então assim, teremos muito assunto para falar nos próximos dias aqui. Te agradeço mais uma vez e até a próxima, meu amigo. Obrigado, Daniel, obrigado aos nossos parceiros, obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.